Olá, como você está? Tudo bem? Seja bem-vindo ao segundo módulo do nosso estudo sobre a parapsicologia. Lembrando um pouquinho sobre o que nós falamos no primeiro módulo. Falamos sobre os fundamentos da parapsicologia, sobre a sua história, falamos também e explicamos sobre algumas definições e também sobre algumas das principais escolas de parapsicologia no Brasil. Hoje eu quero conversar com você a respeito das grandes descobertas, de algumas das grandes descobertas realizadas pela parapsicologia. Bem, a parapsicologia teve início estudando fenômenos paranormais, aqueles fenômenos que extrapolam a normalidade. Ela descobriu que esses fenômenos são ocasionados, são resultados da mente humana, são produzidos pelo ser humano, especificamente sobre a mente humana. Ao começar a estudar a mente humana, a parapsicologia então descobriu as nossas funções mentais e determinou que nós somos um, mas muitas vezes nós agimos como dois. Por quê? A nossa mente ela é dividida em mente consciente e mente subconsciente. A mente consciente é aquela que pensa, critica, julga, é aquela que coordena, que planeja. Porém, ela é 5% da nossa vida. Já a mente subconsciente é aquela que coordena os nossos sentimentos, ela move o nosso coração, move o nosso corpo, move a nossa vida. E ela é responsável por 95% de todas as nossas programações. Para você ter ideia, imagine uma imagem, uma paisagem muito bonita, uma praia, um bosque, um jardim, o que você quiser. Agora, para você entender a proporção, a nossa mente consciente dessa imagem que você visualizou e imaginou, ela registra 40 pixels. A nossa mente subconsciente registra 20 milhões de pixels. Então, por esse exemplo, você pode ter a noção da potência, o potencial que é a nossa mente subconsciente na nossa vida. Ela é responsável por tudo aquilo que nós fazemos praticamente. Por mais que nós imaginemos que nós somos completamente conscientes, esse exemplo mostra o quanto o nosso subconsciente rege muito mais quem nós somos, quem nós nos tornamos. E tudo isso acontece pelas inúmeras programações que nós recebemos ao longo de toda a nossa história, ao longo de toda a nossa vida, dos nossos antepassados. E é importante frisar que o subconsciente, ele age independente do consciente. E ele não faz distinção do que é certo, do que é errado, ele não faz distinção do que é bom, do que é ruim, ele não tem essa distinção, essa definição. Aquilo que é programado no subconsciente, ele apenas executa, porque o subconsciente ele é como um robô, ele é um executor. Na nossa mente subconsciente estão registradas todas as programações de crenças boas ou não, positivas ou negativas. No nosso subconsciente estão registradas todas as emoções vividas ao longo de toda a nossa história. O subconsciente, ele também é responsável pelos movimentos aprendidos, treinados ao longo da nossa vida. Por exemplo, quando nós nascemos, nós precisamos aprender a andar e foi de passo em passo e isso se tornou rotineiro. Ninguém de manhã levanta e fala para as nossas pernas, hoje você precisa andar. O movimento repetido lá na nossa infância se tornou um hábito, né? Que nós conseguimos fazer sem pensar para realizarmos. E assim diversos movimentos. A nossa mente subconsciente, ela age por
3 grandes fatores são determinantes para a programação. São eles: compreensão, repetição e imaginação. Então, quando nós, diante de uma programação atrapalhada que nós temos, né, e que o nosso subconsciente programou ao longo da nossa vida, nós podemos reprogramar esse subconsciente através, então, da compreensão, da repetição e da imaginação. Bem, explicando um pouquinho sobre cada uma dessas etapas. Compreensão. Quando nós, diante de um fato, compreendemos esse fato, que muitas vezes é traumático, sobre um outro ângulo, sobre um outro ponto de vista. Quando nós eliminamos o trauma e percebemos que esse fato, percebemos que aquela situação aconteceu de uma maneira que deveria acontecer e que trouxe benefícios e que às vezes não nos trouxe tantos danos quanto nós imaginamos. Feita a compreensão, eu preciso então mostrar para o meu subconsciente uma nova realidade em cima daquele fato traumático. E isso se faz pela repetição. Há um tempo atrás, ouviu-se falar muito sobre a lei da atração. Talvez você tenha feito parte, né, tenha conhecimento sobre isso. A lei da atração é ainda hoje, você repetir: eu posso, eu quero, eu confio, eu acredito, inúmeras vezes, para que o teu cérebro, teu subconsciente, entenda essa nova realidade. Porém, é suficiente? Por que muitas pessoas não conseguem alcançar aquilo que elas esperam através da lei da atração? Porque fica somente na repetição. Para que o seu subconsciente seja reprogramado, você precisa também usar da sua imaginação, que é a maior aliada da repetição. Por quê? Quando um fato foi programado no seu subconsciente, ele aconteceu por uma forte emoção. Da mesma maneira agora, para reprogramar o nosso subconsciente, nós precisamos imaginar essa situação com uma emoção maior do que aquela negativa, aquela que nos trouxe uma programação atrapalhada. Então, quando nós repetimos uma frase, né, nós precisamos imaginar esta situação, este desejo acontecendo na nossa vida, com uma emoção muito grande. E isso não é uma vez só, porque pensa, você com a idade que você tem essas programações no seu subconsciente há todo esse tempo. Então, quando nós queremos reprogramar a nossa mente subconsciente, também exige um tempo, também existe persistência, também exige dedicação, porém com o auxílio da imaginação, que torna tudo, faz com que a emoção se torne mais forte a ponto de reprogramar aquela programação atrapalhada que nós tínhamos, aquelas programações que impedem a gente de viver em equilíbrio, que impedem a gente de viver em harmonia, buscando realizar os nossos desejos, os nossos sonhos, buscando nos tornar quem realmente nós queremos. Então, hoje nós estamos concluindo este módulo, deixando claro para você que a nossa mente, ela possui 2 funções mentais, a consciente e a subconsciente. A mente subconsciente é responsável por praticamente tudo na nossa vida. Porém, como um bom executor, como um robô, o subconsciente apenas executa aquilo que foi programado ao longo da nossa história de vida. E essas programações nem sempre são benéficas e positivas para nós e para a nossa vida. Então, nós precisamos fazer uma compreensão desses fatos, precisamos repetir aquilo que nós buscamos e precisamos imaginar
com emoção maior do que aquela que foi programada, o fato traumático na nossa vida. Ok? Então vamos lá, vamos tentar compreender as situações, os fatos da nossa vida e buscar reprogramar o nosso subconsciente, esse imenso poder que nós temos, um potencial gigante que pode nos ajudar e nos beneficiar das maneiras que nós nem sequer conseguimos imaginar. Tá certo? Obrigada, gratidão por estar aqui. Nos vemos então num próximo módulo, avançando cada vez mais no conhecimento da parapsicologia, essa incrível ciência que ajuda toda a humanidade, vem ajudando milhares de pessoas a compreender todas as suas programações atrapalhadas. Um beijo para você, até lá!